Em 2016, o Prêmio Nobel de Medicina foi entregue a um cientista japonês por uma descoberta que quase ninguém conhece. Não foi uma vacina, não foi um remédio novo. Foi sobre algo que o seu corpo já faz ou deveria estar fazendo todos os dias. Um processo de limpeza interna que remove células danificadas, recicla o que não serve mais e pode atrasar até o envelhecimento por dentro. O problema é que, depois dos 40 anos, esse processo começa a falhar e quase ninguém sabe disso. Fica até o final, porque eu vou te mostrar o que a ciência já identificou como os principais fatores que desligam esse mecanismo, e um deles é um hábito que você provavelmente tem todos os dias sem perceber. Nos próximos minutos, você vai entender o que é autofagia de forma simples, o que acontece dentro das células quando esse processo funciona e quando ele para, e também os fatores que desligam esse sistema e os que ativam ele, segundo estudos publicados. Sem modismo, sem promessa milagrosa, só o que o Nobel de Medicina e a pesquisa científica mostram. O nome vem do grego. Auto quer dizer próprio, fago quer dizer comer. A autofagia é, literalmente, o processo pela qual a célula come partes de si mesma. Parece estranho, mas é o contrário. É um dos mecanismos de manutenção mais importantes do corpo humano. Pense assim, dentro de cada célula existem peças que, com o tempo, ficam quebradas ou velhas. Proteínas mal formadas, usinas de energias internas, que são as mitocôndrias, que param de funcionar direito, resíduos que se acumulam. A autofagia é o sistema de coleta de lixo da célula. Ela identifica essas peças com defeito, embrulha cada uma numa espécie de saquinho e as destrói, reaproveitando o material para gerar energia e construir estruturas novas e saudáveis. Quem descobriu como esse mecanismo funciona em nível molecular foi o cientista Yoshinori Ohsumi, do Instituto de Tecnologia de Tóquio. Por essa descoberta, ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina de 2016. O Comitê do Nobel reconheceu o trabalho de Ohsumi como que revelou os mecanismos por trás desse processo de reciclagem celular. Mas existe um detalhe que os pesquisadores só entenderam bem nas últimas décadas. Esse sistema de limpeza não funciona igual a vida inteira, e o que acontece quando ele falha é algo que você precisa saber. Com o envelhecimento, a autofagia vai ficando menos eficiente. As células passam a acumular mais lixo do que conseguem eliminar, e isso tem consequências que já foram documentadas em pesquisas. No cérebro, pesquisadores relacionaram a queda da autofagia ao Alzheimer. O acúmulo de proteínas tóxicas, característico da doença, está em parte ligado à falha desse sistema de limpeza. Isso foi publicado na revista Nature Reviews Neuroscience. No coração, quando as células cardíacas não conseguem mais eliminar as mitocôndrias com defeito, a função do coração piora com o tempo. Essa conexão foi documentada numa revisão no Journal of the American College of Cardiology. No sistema imune, células de defesa com autofagia prejudicada respondem pior a infecções e passam a alimentar a inflamação crônica, o mesmo processo de inflaming, que já explicamos inclusive em outro vídeo do canal. E há uma ligação com o câncer que os pesquisadores ainda estão mapeando. Quando a autofagia funciona bem, ela ajuda a eliminar células com potencial de virar câncer antes que isso vire um problema. 4 sistemas diferentes do corpo, uma mesma causa por trás. A limpeza celular parou de funcionar direito. E aqui vem a pergunta mais importante: por que a autofagia para? A autofagia é controlada por um sistema interno chamado via mTOR. Pense nele como um sensor que fica de olho na quantidade de comida disponível dentro da célula, principalmente açúcar e proteína. Quando tem comida sobrando, esse sensor manda o sinal de construir e crescer e desliga a autofagia. A limpeza para porque a célula entende que não precisa economizar. Quando falta comida, esse sensor é desativado e a autofagia liga. Com isso, a célula passa a reciclar as suas próprias peças quebradas para conseguir sobreviver e se renovar. Isso explica porque comer o tempo todo, a cada 3 horas, como já foi a moda recomendar, pode ser um dos maiores bloqueios para a autofagia. O sensor nunca desliga, a limpeza nunca começa. Existem outros fatores que também bloqueiam esse processo. Excesso de açúcar e insulina alta, picos constantes de açúcar no sangue, mantêm esse sensor sempre ligado, documentado em estudos da revista Cell Metabolism. Sono insuficiente. Pesquisadores da Universidade da Pensilvânia mostraram que até uma única noite mal dormida já reduz a atividade de limpeza no cérebro. Vida sedentária. O músculo parado manda menos sinais para ativar a autofagia. O exercício é um dos estímulos mais fortes que existem para esse processo. Estresse crônico. O cortisol elevado por muito tempo atrapalha os sinais que regulam a autofagia em vários tecidos do corpo. 4 bloqueios.
todos muito comuns na vida moderna, e todos possíveis de mudar. Uma dúvida comum: dá para medir a autofagia com exame de sangue de rotina? Não diretamente. Pesquisadores usam marcadores específicos, como as proteínas LC32 e P62, mas isso é feito em laboratório de pesquisa e não em um check-up comum. Na prática, o que existe são pistas indiretas, como nível de insulina em jejum, marcadores de inflamação e indicadores de envelhecimento celular, que ajudam a entender como está o seu sistema de reciclagem, mesmo sem medir ele diretamente. A boa notícia é que você não precisa medir a autofagia para saber que ela está acontecendo. Os fatores que a ativam já são bem conhecidos, mensuráveis e acessíveis. E é sobre isso que vamos falar agora. Aqui está o que a ciência já estabeleceu como os principais fatores que ativam a autofagia em humanos. Nada de suplemento milagroso ou modismo, apenas o que os estudos documentaram. Jejum e restrição alimentar. Esse é o ativador mais estudado, com o maior nível de evidência. Quando o corpo passa um tempo sem comer, os níveis de açúcar e insulina caem, o sensor emitor desliga e a autofagia é ativada. Estudos em humanos, publicados no New England Journal of Medicine, confirmaram que o jejum intermitente, principalmente em protocolos de 16 a 24 horas, aumentam os marcadores de autofagia em células do sangue e do cérebro. O Dr. Walter Longo, do Instituto de Longevidade da USC, e o Dr. Mark Matheson, do NIH dos Estados Unidos, publicaram dados mostrando que ciclos regulares de jejum estimulam a renovação celular em vários tecidos do corpo. O tempo exato necessário ainda varia, conforme o tipo de célula, e continua sendo estudado, mas já está claro que passar um período sem comer, mesmo que curto, ativa esse processo. Exercício físico. Uma revisão publicada na Cell Metabolism mostrou que uma única sessão de exercício aeróbico de intensidade moderada já é suficiente para ativar a autofagia nas células do músculo, do fígado e do cérebro. O mecanismo passa por outro sensor interno, chamado AMPK. Ele é ativado pelo gasto de energia durante o exercício e funciona desligando o mTOR, o que liga a limpeza celular. Um estudo publicado na revista Nature em 2012 por pesquisadores da Universidade do Texas mostrou algo interessante. Ratos geneticamente modificados para não conseguir ativar a autofagia não tinham os mesmos benefícios metabólicos do exercício que os ratos normais. Ou seja, parte do benefício de se exercitar passa exatamente por esse sistema de limpeza. Reduzir proteína de vez em quando, sem eliminar. Esse é o mais contraintuitivo dos quatro. Não se trata de cortar a proteína na dieta, mas de fazer ciclos onde o consumo cai temporariamente. O Dr. Walter Longo documentou que dietas que imitam um jejum, que seria com pouca proteína e pouco carboidrato por 5 dias no mês, aumentam os marcadores de autofagia e reduzem um hormônio chamado IGF-1, ligado ao crescimento celular, que normalmente trava esse processo. Compostos naturais com respaldo científico. 2 compostos têm mais estudos publicados do que os demais. Espermidina, encontrada em grãos integrais, germe de trigo, cogumelos e queijos envelhecidos. Estudos publicados na Nature Medicine e na Cell Reports mostraram que ela ativa a autofagia e está associada a menor mortalidade cardiovascular em estudos populacionais. Resveratrol, encontrado na uva escura. Ele ativa um gene chamado SRT1, ligado à regulação da autofagia, mecanismo documentado pelo Dr. David Sinclair, de Harvard. Uma ressalva importante: o corpo absorve muito pouco resveratrol quando ele vem só da comida. Os estudos com resultados mais fortes usaram versões concentradas do composto. 4 ativadores, todos com estudos publicados por trás. Nenhum exige suplemento caro ou tecnologia sofisticada. Vamos resumir o que a ciência já documentou sobre a autofagia. Primeiro, a autofagia é o sistema de limpeza interna das células. Ela remove peças danificadas e recicla o material. O Nobel de 2016 foi dado a Yoshinori Osumi por mapear como esse processo funciona. Segundo, quando a autofagia falha, o que acontece aos poucos com a idade, as células acumulam lixo. Isso está ligado ao Alzheimer, à queda da função do coração, à inflamação crônica e ao envelhecimento acelerado. Terceiro, 4 hábitos comuns da vida moderna bloqueiam a autofagia, como comer o tempo todo, excesso de açúcar no sangue, sono insuficiente e sedentarismo. E quarto, 4 fatores têm evidência científica publicada para ativar a autofagia: jejum intermitente, exercício físico, redução cíclica de proteína e compostos como a espermidina. A autofagia não é uma descoberta recente, é um processo antigo que a ciência aprendeu a entender nos últimos anos, e os estudos mostram que hábitos simples influenciam diretamente a saúde desse sistema de limpeza dentro de você. Não é mágica, é biologia, e está ao alcance de qualquer pessoa.
Se você chegou até aqui, você já entende um mecanismo celular que a maioria dos adultos nunca ouviu falar. Esse canal existe para trazer exatamente isso: ciência do envelhecimento explicada sem complicação, sem exagero, sem promessa milagrosa. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo.